o nosso sistema jurídico no Brasil vem, eu quero deixar isso já no começo bem colocado, bem claro, até porque não é uma fala minha, é a realidade. No Brasil, nós estamos adiando a discussão da modificação da legislação sobre o aborto há muitos anos. Quando nós tivemos a Constituição de 88, o que ela reafirmou? Ela reafirmou o direito à vida e ela manteve os 4 casos ali onde o aborto, então, tem uma permissividade, tem uma... É como se o Brasil dissesse assim, olha, eu não estou dizendo que não é crime, eu estou dizendo que, apesar de ser crime, nessas hipóteses, não haverá persecução penal. Então, é importante que a gente entenda a persecução penal, o que é você responder a um processo por ter abortado, porque eu acho que foi a psicóloga, né, que comentou da inversão da pergunta, que ela gosta de dizer assim, você acha justo uma mulher que abortou ser condenada, ser massacrada, ser execrada? Eu quero fazer um parênteses para explicar essa questão do massacrado e o execrado legalmente. Se eu hoje faço faço um aborto na minha condição de mulher e as autoridades, né, de saúde têm contato, eles são obrigados, se o meu aborto é um aborto que eu desejei, eu não tinha nenhuma das hipóteses onde ele é permitido, elas são obrigadas a notificar a autoridade policial. Quando a autoridade policial faz a abertura do procedimento, essa mulher vai participar de um inquérito na polícia, e eu, seguramente, com os anos de trabalho que tenho, digo aos senhores e senhoras, somente a participação de uma mulher num inquérito que apura, investiga se houve aborto criminoso ou não, é suficiente para enlouquecer, maltratar, expor, ridicularizar e tornar essa mulher provavelmente alguém com muitas sequelas, né, na alma e no corpo para sempre. Por quê? Porque o nosso aparato policial, ele não tem nenhum meio de blindar a condição daquela mulher e os motivos pelos quais ela tenha feito o aborto, mesmo que esses motivos sejam, por exemplo, o fato de ela se reconhecer como alguém capaz de ser mãe naquele momento da sua vida. Então, eu não sei se eu me faço entender, se vocês estão me ouvindo bem. Estamos sim, Fábio. Estão. Então, as hipóteses de aborto, então, o fato de a pessoa participar de um inquérito policial, de uma mulher participar de um inquérito, é uma coisa tão estrambólica, tão difícil, que somente por isso, realmente, a psicóloga tem razão de perguntar se uma mulher que faz aborto deveria passar por isso. Mas não existe um conhecimento da sociedade como um todo, e é muito complicado. Eu só ouso externalizar um pouco dos meus pensamentos sobre esse tema num ambiente acadêmico como nós estamos aqui, onde os debatedores estão com a sua cabeça aberta para, respeitadas as suas crenças individuais e especialmente as suas crenças religiosas, ou a sua descrença, conseguir fazer um debate do ponto de vista mais racional e lógico sobre o aborto, porque senão é muito difícil. Veja o que o Brasil de 1940 dizia que era possível, que é a pergunta aqui: quais são os casos onde o aborto é possível? Primeiro, quando ele vai colocar em risco a vida da mãe, então muito fácil, né? Teria que se fazer uma opção, essa opção deve ser pela vida da mãe, e quando os médicos têm que optar por um ou outro, eles têm procedimentos a seguir, eles têm que justificar o que aconteceu. A segunda hipótese seria a gravidez fruto de violência,
de estupro, mas a chegada até esse momento de autorização não é tão simples, não é tão fácil. Desde 2012, temos a autorização dada pelo STF para a criança com anencefalia, que é a criança que nasce, né, sem a massa encefálica formada. Esse processo onde houve essa autorização do STF, ele ficou para ser julgado pela nossa Corte Maior por 10 anos, porque se habilitavam várias associações. Então, lá no começo, várias entidades, várias pessoas queriam discutir tudo isso. Então, lá no começo, quando eu falei que a gente não fez, que o Brasil não fez a tarefa do novo debate, é como se nós estivéssemos para sempre, quando o assunto é aborto, vivendo na época em que o nosso Código Penal foi editado, foi promulgado. Então, estamos até hoje, juridicamente, estamos até hoje em 1940. Né? Vejam quanto tempo se passou e a gente continua lá. Essas três hipóteses ali, né, então, da violência física, né, da escolha entre a mãe e a criança, e do risco, né, e também da criança sem a massa encefálica. Tem uma pergunta aqui, é um processo simples abortar no Brasil, mesmo se houver um enquadramento de permissão? Então, olha, não, de jeito nenhum. Por quê? Quando uma mulher, nesse momento, nós estamos aqui debatendo, e aqui na nossa cidade, em Rio do Sul, se uma mulher sair em busca de uma clínica de aborto, de um profissional que realize um aborto clandestino, ela vai encontrar. Ela vai encontrar. Se ela não encontrar em Rio do Sul, ela vai encontrar em algum município do Alto Vale. E esta é uma realidade apenas de Santa Catarina? Não, esta é uma realidade que faz correspondência, isso é muito importante que seja dito, segundo dados do IPEA, tá? Com os índices de desenvolvimento humano. Então, os senhores vejam como o aborto está associado, sim, à condição socioeconômica das pessoas e das famílias, tá certo? Então, onde a gente tem uma incidência maior e onde a gente tem, de fato, uma associação com a falta de condição daquela mulher para decidir e para manter uma gravidez. Existe penalidade para o aborto? Bom, lá no nosso Código Penal, os crimes eles estão organizados mais ou menos de acordo com o chamado bem jurídico protegido. Então, quando eu tenho um bem jurídico que é a vida, a nossa Constituição, ela protege a vida desde o chamado nascituro. Então, quando a gente entra na faculdade de Direito, tempos atrás, a gente aprendia, né, era um clássico, a gente aprender sobre o conceito de vida, que foi muito bem explicado ali biologicamente, achei muito importante para mim, que há tanto tempo não estudo biologia dessa maneira, rememorar, mas a nossa Constituição, ela protege o chamado nascituro, que é aquela criança que está no ventre. Então, para a nossa Constituição, ali começou a vida. A proteção da vida, ela começou na concepção. Tanto que, antigamente, quando nós não tínhamos os chamados meios de diagnósticos avançados, né, para monitoramento do pré-natal e etc., os médicos faziam por questões legais, né, e ainda aprendemos, né, Mi, com certeza, faziam por questões legais a chamada docimásia hidrostática. Tu aprendeu isso na faculdade, Michele? Que era um procedimento de empurrar o pulmão do bebê dentro d'água para ver se fazia a ebulição, para ver se ele havia respirado, para que se pudesse considerar que já que ele respirou, então existia vida, então existiam outros direitos. Na evolução disso, então, a gente tem uma caminhada assim, né? O direito, ele deveria conseguir acompanhar a evolução social. Mas agora está na moda, eu acho interessante como os jovens conseguem, às vezes, colocar umas coisas interessantes, né? Dizer assim, eu gostaria de falar sobre tal coisa, mas vocês não estão prontos para esta conversa. Há muitos anos, é como se as pessoas que querem discutir o aborto e os direitos da mulher
especialmente do ponto de vista da saúde pública, estivessem dizendo, eu estou aqui para o debate do aborto, mas o Brasil não está pronto para essa conversa. Mentira! O Brasil, no meu entendimento, juridicamente, o legislativo brasileiro em nível macro, ele se omite, por quê? Porque a maior delicadeza de tratar do aborto não é falar do assunto, mas sim ser carimbado como abortista, como alguém que dissemina, que incentiva o aborto. Então, debater o aborto se tornou sinônimo de defender o término da vida no ventre materno. Horas, né? Para mim, que sou católica, uma atrocidade. Eu pessoalmente jamais faria uma defesa abortista, até pela minha própria crença de que nós somos protegidos por Deus Nosso Senhor desde a concepção. Agora, jogando bem no lugar onde a minha crença deve ficar, para que eu possa fazer um debate justo e honesto, a gente tem que encarar o que diz a legislação do Brasil, que diz lá no rol dos crimes contra a vida, que o aborto é um dos crimes mais sérios que existem, e quando nós temos tratamos do infanticídio, que seria aquela situação em que a mãe mata o seu filho, ou então a própria questão da depressão pós-parto, a própria situação de desespero de uma mulher que não pode divulgar de quem é o filho dela, porque é de uma pessoa que é casada, ou é de uma pessoa que não poderia ter se relacionado, ou é de alguém que tinha um dever de castidade. Então, todas essas questões, elas são de extrema delicadeza, por quê? Porque elas invadem o cenário da intimidade, e não tem ninguém mais cativo e preso à sua condição de pessoa dentro de casa, que não se presta ao papel do debate e do poder político de decidir sobre a sua vida do que a mulher. No Brasil, não tem. Prova disso é o dia de hoje. Hoje é o dia do homem, né? No calendário oficial do país. Esse dia existe sem qualquer demérito, completamente desnecessário. Por quê? Porque nós não temos estatisticamente nenhum problema em reconhecer que os homens são homens. Nós temos problemas em reconhecer que a mulher é mulher. E que não se pode apropriar, né? Que ela não é coisa apropriável. Então, se eu não sou coisa apropriável, o fruto do meu ventre também não pode ser. E quando o Estado vem e diz, tu não podes tirar essa criança do teu ventre, ele está, sim, dispondo sobre aquilo que é o conceito social de vida ou de morte, de vontade de matar. Tanto que a vontade de matar, quando ela influencia tanto em uma decisão judicial, que nós dividimos os crimes justamente entre aqueles onde você é culpado, porque você não teve intenção de matar, e aqueles em que você teve intenção de matar. Então, o aborto mexe muito com o imaginário das pessoas, no sentido de tirar da mulher a possibilidade de dizer assim, não foi por mal que eu pensei em abortar, ou não foi por não amar a mim, ou não amar outra pessoa, ou não amar o terceiro envolvido que está no meu ventre. Então, quando a gente tem essa presunção sobre a vontade das pessoas, a gente trabalha com algo muito delicado, que entra, assim, muito no campo da psicologia. Exemplo disso eu falo sem medo, eu sou uma advogada que não curte essa moda de advogado bancar psicólogo e constelar e blá, 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 com muito respeito a quem gosta, mas eu acho que cada um tem o seu trabalho e que você, quando faz terapia, você tem que condicionar tudo isso a um conhecimento profissional e científico. Então, quando a gente vai falar do aborto, na verdade, ainda temos muito desconhecimento. Como é que está o meu tempo aí? Tem 10 minutinhos ainda. Dá para se estender por 10 minutinhos. E o pessoal pode fazer perguntas? Se quiserem, pode fazer sim, não tem problema. Geralmente, enquanto vocês pensam, um dos questionamentos que está aqui é:
A pena, né? Nossa, a pena para o aborto, enquanto crime contra a vida, é considerado um dos crimes mais graves que nós temos no nosso Código Penal. Então, você parte aí de, no mínimo, uma pena de 4 anos, tá certo? E aí você vai ter os agravantes todos. Recentemente, nós tivemos a experiência da frente parlamentar, eu quero colocar isso aqui para vocês, feminina do Congresso Nacional, ter visitado, elas visitaram e fizeram um relatório muito interessante sobre o acolhimento às mulheres que pretendiam abortar na Inglaterra, porque a Inglaterra é um país que deu espaço a mais de seguros 30 anos, né, desse acolhimento multidisciplinar. E depois, esse relatório ele veio para o Congresso Nacional e ele deve estar hoje repousando em alguma gaveta lá dentro, porque esse debate precisa ser trazido com a objetividade de nós falarmos sobre a comparação entre a sociedade de 1940 e a sociedade de 2020, tá? Então, eu posso fazer uma defesa aqui calorosa da vida humana no ventre materno e posso dizer que o aborto passa por eu conseguir conversar baseado nas estatísticas que nós temos de saúde pública sobre o que acontece com a mulher que fez o aborto. Recentemente, como a gente trabalha aqui no escritório bastante com direito de família, eu recebi também, algumas vezes, mulheres que tinham feito o aborto espontâneo, né, o aborto não desejado, e que tinham sido abordadas no hospital e pelo próprio ginecologista daquela maneira antiga, por quê? Porque eles eram instruídos para perquerir, para tentar aferir daquela mulher se existia ali um indício criminoso, se existia ali uma possibilidade de que ela tivesse agido de forma delitiva, como a gente diz no direito, né? Delitiva. Então, a outra situação bastante óbvia em torno do aborto, que precisa ser colocada, porque assim a nossa legislação trata, é o fato de que o ônus da gravidez, ele recai exclusivamente sobre a mulher. No entanto, o ato de concepção nunca é somente dela. E por mais óbvio que isso seja, eu não vejo a consideração disso no debate sobre aborto. Nós precisamos entender o aborto como a decisão de interrupção de uma futura vida, de uma vida intrauterina, que não existiu somente pela vontade da mulher, mas que somente a ela vai impor o ônus de toda a transformação corporal, de todos os fatores de mudança de vida que possam vir a acontecer, e especialmente da manutenção daquela vida fora da barriga da mamãe, da criação daquele ser humano para sempre. Eu gosto de dizer para vocês que é uma verdade sobre Santa Catarina. Santa Catarina é a terra da mãe solteira. É muito triste isso. Nós ainda temos muitas mães que são chefes de família não por sua opção, mas porque tiveram filhos com quem simplesmente não assumiu sua responsabilidade paterna. Eu penso que tem uma evolução jurídica muito importante que vai nos ajudar muito no futuro a talvez conseguirmos discutir o aborto e voltar para uma reforma da lei e modificar um pouco a nossa questão legal. Essa discussão, isso eu quero deixar como reflexão para vocês, é a discussão sobre o direito ao afeto. Eu gosto de fazer o seguinte trocadilho: você se preocupa demais com o feto? Então,
antes disso, preocupe-se com o direito ao afeto. Por quê? Porque hoje no Brasil ainda está muito difícil responsabilizar materialmente, ou seja, fazer com que alguém indenize um filho que é abandonado afetivamente, tá certo? Ainda existe uma dificuldade muito grande em a gente conseguir responsabilizar pelo abandono afetivo. E o abandono afetivo, se a pessoa não compreender que ela é amada, né, por exemplo, que ela foi amada primeiro por Deus, de acordo com a minha crença, e depois pelas pessoas que estão na vida dela para lhe dar amor, vai ter uma consequência muito dura ao longo da vida. Então, quando a gente tiver certeza que materialmente a pessoa pode crescer, virar adulta e suprir as suas necessidades, mas a do afeto é mais complicado. Ela precisa muito de terapia para compreender o que aconteceu, ela precisa ver que existe aquela lacuna dentro dela. E aí, quando a gente tiver acertado o direito ao afeto como, sim, algo grave quando não acontece, porque quem tem que dar afeto é o adulto. Então, nós vamos poder falar do feto e talvez produzir uma alteração na legislação sobre o aborto, que na minha visão eu classifico como arcaica, preconceituosa e desatualizada socialmente. Então, não sei se fica alguma dúvida para vocês, eu acho que a nossa legislação sobre o aborto é simples de entender, porque ela tem poucas hipóteses. O aparato policial é quem vai trabalhar numa situação dessa, quando deveria ser o aparato de saúde pública. E eu acho que dentro das perguntas que me fizeram era mais ou menos isso.